amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica. E também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Quero agradecer aos meus amigos que me ajudam a família Marins e, consequentemente, este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de vocês, queridos. Que o universo retribua a vocês, meus aliados, retribua a vocês com muita saúde, paz, sabedoria, e que vocês possam aí ter, a busca e o encontro às suas respostas. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que me assiste independente do dia e da hora e do lugar. Muito obrigado pela sua atenção. Para mim é uma honra a sua atenção. A todos vocês que nos assistem, goste de mim ou não goste de mim, mas assiste, muito obrigado. Seja bem-vindo. Para mim, a sua atenção é uma honra e você sempre, gostando de mim ou não, será sempre bem-vindo a este trabalho. Hoje é um bate-papo, bem assim, para nós analisarmos algumas situações. É um bate-papo com o seu amigo Marcelo Marins. Estou eu aqui com a Fabiana. Oi, boa noite, pessoal. Fabiana. Fabiana tá aí. A Fabiana, ela estava meio doentinha ultimamente. Ela estava. Melhorou sua coluna, Fabiana? Melhorou. Melhorou sua coluna? É que eu troquei o colchão, né? Infelizmente. Para mim, felizmente. Não, mais ou menos, felizmente, mais ou menos. Porque o colchão ele é duro pra caceta, velho. Ele é densidade, o que é que lá mesmo? Sei que é densidade dura. Densidade a mais forte. Cheguei na loja. E aí, querida, tudo bem? Quanto que tá o colchão? Não, peraí. Deixa eu recapitular, dá uma olhada, dá uma filmada aqui no homem. O homem é gigante. Tem que ser um que aguenta aí uns 10 anos no mínimo, hein? Porque o homem pesa peso de um caminhãozinho. Ela, para você tem que ser densidade tal. Falei, beleza. Mas peraí. Eu tava palpitando primeiro, né? Eu comecei a falar, Marcelo, o colchão tem que ser um colchão macio, Marcelo. Aí o Marcelo, na educação dele, né? Fabiana, dá licença, não intrometa que eu estou falando com a vendedora. Aí ele, não, ela sabe, ela é vendedora, ela sabe. Falei, querida, é o seguinte, eu quero um colchão que eu não afunde e o colchão não levante mais. Eu tenho um colchão que já era usado, era do meu irmão, colchão de molas, molinho, macio. Você deita, você entra dentro do colchão, parece que você funde ao colchão. Só que tá me dando um punhado de problema, dor nas costas. Queria um colchão para fazer a minha coluna ficar mais reta, estabilizada. De boa, pode levar isso daqui, de espuma, não é mola, dura igual um pau, rapaz do céu. Primeira noite eu deitei e falei, que desgraça, velho. Vai tomar na chifra, velho. Eu me rodei. Aí depois meu corpo se habituou. Aí o primeiro dia levantou, duro, custando andar, né? Parecendo um Robocop. Falei, meu pai do céu. E eu fiquei com dor na minha coluna, que a gente já tava passando pelo BO, né? Eu já me habituei. E eu com dor nas minhas costas, e agora que eu melhorei. Eu já me habituei, para falar a verdade para vocês, com o colchão. Eu já me habituei. Eu só fiquei com dor no joelho esses dias. Tava dando um treino joelhado no colchão esses dias atrás. Aí depois do treino que eu tava de joelho nele, aí meu joelho doeu um pouquinho. Ai, meu pai. Então, aí as costas ficou doendo, mas agora melhorou, né? Agora eu tô 100%, acabou os problemas. Agora eu deito entre o colchão e o chão, para mim não tem diferença. Deixa eu só mandar um recadinho, 5 minutinhos. Vai, manda aí. Pessoal, como a gente passou, né, por todo aquele
problema, aquele BO, eu já vinha passando antes com a Marcele, né? Eu também tenho as minhas coisas e tal, mas para todo mundo, fiquem tranquilos que essa semana eu devo aí mandar os bichinhos, tá, pessoal, que tá atrasado. Moral da história, vocês não vão rodar. Calma, eu já avisei para vocês. Jamais. Quando vocês comprar já avisei. Quando comprar amigurumi da Fabiana, vocês amarram no rabo do foguete. Não é assim, não. Tem que ter paciência. 4 meses depois você vai chegar lá para você. Porque dá trabalho, que o bicho é gigante, né? É porque eu faço grande. Eles grandes, né? Então, e também a gente teve que dar uma pausa por causa do Covid, ficou todo mundo capengado, né? Mas agora tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. O pessoal que tá aí aguardando, só mais um pouquinho. Aguenta só mais um tiquinho, mas eu já avisei para vocês, demora, né? Mas, pessoal, hoje é um bate-papo que vamos fazer algumas análises, né? E o que está acontecendo, né? Aí no Afeganistão, Talibã. Vocês viram que o aeroporto de Cabul, ele ainda é ali sobre, digamos, autoridade e poder dos Estados Unidos e das forças europeias, né? O Talibã, ele tá na cidade de Cabul. Mas ele, ali no aeroporto, eles não se atrevem, né? Ali tá tropas americanas, ali aviões, os europeus também estão lá, tropas europeias. Então a cidade está assim, aqui tem o aeroporto, a cidade tem aqui o Talibã, já cagando pau, né? Porque são tudo fanáticos, malucos, são todos ali perturbados, eles. E aqui tem o aeroporto, e o aeroporto, ali, eles não sentam a cara. Até agora, né? Que ali é as tropas americanas e europeias que estão ali no aeroporto. Meio bizarro, não é? Não é meio bizarro, né? Tipo, os caras chegam detonando, mas não vai no aeroporto lá, não. O aeroporto não é negócio lá, é feio. Lá quem manda é os estrangeiros. Não mexe lá com eles, não. E eu sempre procurando também como você fazer as análises, né? Às vezes eu faço minhas projeções astrais desde os meus 7 anos de idade e muita gente não entende o que é projeção astral. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas querem falar de algo que nem imaginam o que é, né? Tanto que tem muitos cursos aí de projeção astral e muitos palpiteiros. Meu pai, oh my Robertsons. Mas eu tento sempre estar coletando informações ou absorvendo informações, porque eu também sou um questionador desta realidade. Eu disse para vocês que o presidente dos Estados Unidos seria um eu maior, literalmente. Mas assim, não em personagem, era um eu maior mesmo que ia tomar ali fundo. Falei para vocês, falei, pessoal, o presidente dos Estados Unidos, o próximo, ele será ali um eu maior atuante, disfarçado. Para vocês terem uma ideia, né? Teve esse teatro dessa guerra do Afeganistão, as tropas americanas correndo atrás aí, né, do Talibã se escondendo nas montanhas, né, que é o que mais tem naquela região, são montanhas, e eles conhecem elas na palma da mão, e são 20 anos aí, aquele teatro, aquela encenação, né, sim, mas que custou muitas vidas
tanto do lado do pessoal do Oriente quanto dos americanos também. Da aliança deles também custou muitas vidas. Mas aquela encenação, aquele, né, banho-maria, né, levando ali água morna. Só que, para vocês terem uma ideia, o mundo ele está movimentando as peças. Temos o governo oculto, né, que servem e respondem a um grupo de alienígenas, que até são coligados com os leviatãs, que nós vamos já ter a série sobre os leviatãs. Só que os eus maiores, né, é uma coisa que vocês não têm dimensão de o quão eles são densos. O quão eles são densos. E eu, no plano astral, ouvindo, que lá quando você sai como o seu personagem, lá você mais ouve do que você fala. Você lá faz de bobo para existir lá. Então você mais ouve do que você fala, porque você lá é uma consciência muito minoritária, né? Minoritária. E eu ali ouvindo algumas coisas, eu disse, rapaz, nesse mato tem cachorro. Deixa eu ouvir mais algumas coisas aqui para depois eu tentar fazer minhas deduções. E o presidente dos Estados Unidos é um literal e o maior. Eu falei isso para vocês, que quem assumisse para esse mandato seria um eu maior independente. E uma coisa muito interessante, que vocês, né, não sei se vocês já leram, já ouviram, que as famílias norte-americanas, elas não apoiam a guerra do Afeganistão. Não, porque economicamente a guerra do Afeganistão, dizem os cálculos deles lá nos Estados Unidos, já custou mais de US$ 1 trilhão dos contribuintes americanos. E nenhum papai, nenhuma mamãe, seja brasileiro, americano, o que for, gosta de ter o seu filho ou a sua filha, sim, tem muitas mulheres na guerra. Nenhum papai, nenhuma mamãe quer os seus filhos num terreno tão hostil, tão longe de casa, ali suscetível, né, ali aos perigos daquela região, com aquele pessoal, digamos, fanático, totalmente alucinados, e nenhum pai ou mãe americana apoia que os seus filhos vão em missão ao Afeganistão ou Oriente Médio, mesmo que seja a serviço dos Estados Unidos. Eu conheço muitos americanos, até hoje eu tenho contato com um número muito grande de americanos, que desde a minha época, né, da religião dos Mormons, quando eu conheci muitos americanos, tive ali amizade com muitas famílias americanas, e os americanos, eles não apoiam essa atitude, porque na cabeça do americano é o seguinte, se for para invadir os Estados Unidos, invasão dos Estados Unidos, aí até o cidadão americano vai para o combate, porque ele vai defender o seu território. Mas os pais americanos, sabendo que seus filhos saem dos Estados Unidos para ir cruzar o mar e ir lá para aquelas terras e ficarem lá expostos a uma guerra, os pais americanos não apoiam. Então, sempre existiu uma grande campanha nos Estados Unidos de pais, associações de pais, sempre exigindo o retorno das tropas americanas para os Estados Unidos. Os pais sempre pedindo, exigindo para que seus filhos não fossem mais para aquela região, mediante que não é uma guerra americana, que eles ficassem nos Estados Unidos. E sempre nesses 20 anos, o governo americano sofre pressão da população dos Estados Unidos, dos pais ali, né? Além do gasto econômico
gigantesco, né? US$ 1 trilhão para mais, que poderia estar sendo investido dentro dos Estados Unidos para os americanos, né? Gastando em guerra, que os Estados Unidos é um país que ama guerras, e, além de tudo, os pais vendo seus filhos, e durante esses 20 anos, muitos americanos morreram. Muitos ficaram invalidados, devido a combates, ataques. E nesse período todo, né, sempre há pressão popular para que os Estados Unidos voltasse e regressasse com os seus soldados, as suas tropas, para o país dos Estados Unidos, né? E ficar quietinho lá. Só que os Estados Unidos ele tem uma grande obsessão pelo Oriente Médio. Oriente Médio, que eu disse para vocês, que ele é o caminho direto ao intramundo do planetoide de cristal, aonde está Jeová, os arcanjos e todos os dracos e reptilianos de Orion. Os filhos de Orion estão ali, nesse planetoide. E o poder e a energia monstruosa que existe naquelas bandas é uma coisa que deixa os Estados Unidos, que é um país de base reptiliana, eu falo base energética, base de encarnações, base de aspectos, né, aspectos energéticos reptilianos. A Europa e os Estados Unidos, a América, é um país, assim como também a Ásia, um país de características reptilianas. América, Europa, a Ásia é um país de características reptilianas, em todos os sentidos. Mas as terras do Oriente Médio, incluindo Jerusalém, Israel, toda aquela região do Oriente Médio, aquela região, ela tem uma energia fascinante. O ser humano comum, ele pode nem se dar conta disso. Mas os governos, não os laranjas. O que é um governo laranja? O Bolsonaro é um laranja, o Lula é um laranja, todos os Fernando Henrique é um laranja, o George Bush é um laranja, né? O Barack Obama era um laranja, o Donald Trump um laranja. Esse é um laranja, só que é o maior, mas responde a um comando extraterrestre. O governo oculto é aquele que manda em tudo e ele está oculto, ele não se mostra e nunca se mostrará, sabe por quê? Porque o governo oculto, ele menospreza a humanidade. A humanidade para ele é descartável. Para ele soltar uma bomba, explodir metade de um país, se vai morrer bebês, crianças, adultos, animais, para ele tanto faz. É tudo descartável aqui. Eles brincam com a humanidade utilizando os seus laranjas. E tem alguns laranjas que são meio malucões, que eu vou dizer para vocês. Tem nego que tá por um triz para sumir, desaparecer do mapa. E, consequentemente, né, no Brasil. Restava ser no Brasil. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aquela região é uma região que desde outrora, e não é por causa da religião, tivemos as cruzadas, os cavaleiros templários, né? A Europa era fascinada, e ainda é, mas no passado extremamente fascinada pelo Oriente Médio. Sim, por Jerusalém, Israel, e não era político, não era religião, é porque as, digamos, cabeças, os grandes influentes, principalmente as realezas europeias, constituídas por reptilianos, sabia que a energia
do Oriente Médio, a energia do Oriente Médio é 100% genuína, draconiana. Draconiana, porque é o único lugar que vamos chamar do mundo que tem-se o caminho direto ao planetoide, onde está Jeová, o Todo-Poderoso Elohim, sim, o Pai da humanidade, o Senhor Supremo da humanidade. Isso você só vai sair daqui. Só vai sair. Você pode bravejar, pode falar. Tem muita gente que fala muita besteira, que dá até dó. Mas só saem daqui com a permissão dele. Só, eu tenho a consciência cósmica, eu sou isso, eu sou assado. Não adianta humanos bravejarem. Existe um ser supremo, um Elohim de Orion aqui. E ele, junto com todos os draconianos de Orion, os filhos de Orion, estão nesse planetoide, que tem o caminho ou a energia que vai para o cosmos. Aonde que se encontra, por exemplo, as pirâmides? Naquela região constituída, né, dos árabes, a região do Oriente Médio. Ah, mas você é burro, idiota. O Egito está na África. Não, você que tem que estudar melhor. Vocês já viram o tamanho que é a região árabe? E eu vou falar árabe, eu vou estar incluindo Israel, os judeus, que é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Então você vai ver que a região árabe, às vezes você pensa que o mundo árabe é desse tamanhozinho. Não, ele é uma coisa monstruosa, gigantesca. Então vocês vão perceber que no passado a Europa, quando grande potência mundial, era fascinada pelas terras do Oriente Médio. Mas não era por causa de Jesus, não era por causa do cristianismo, era por causa da conexão com o planetoide e a emoção energética gerada naquela região. Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas que nascem naquela região, prestem atenção, a maioria das pessoas que nascem no Oriente Médio, a maioria no Oriente Médio são de origem draconianas. A maioria das pessoas que encarnam na região do Oriente Médio, aquele povo são de essência e origem draconiana. Draconiana. Ali vocês vão perceber que o que chamam de leis draconianas é aplicado rigidamente. Se você for no Google e pesquisar assim, leis draconianas, haverá uma interpretação de que leis draconianas são leis extremamente rígidas, que não são flexíveis. É aquilo ou é a sentença de morte. Por isso tem o termo leis draconianas. Porque hoje o mundo é um mundo que tenta se flexibilizar. Mas as leis Dracos, elas são rígidas. E caso não são cumpridas, há-se a necessidade de destruir aquele pela qual não consegue cumpri-la, pois ele não é digno de ser ali um ser considerado ou digno da constituição de elegibilidade de um draconiano. Os reptilianos servem aos draconianos, mas os reptilianos orianos não são muito de encarnar. Agora, os reptilianos pleiadianos, os dos olhos amarelos, são todos corrompíveis. E sabe qual que você percebe o padrão
o padrão de corrompimento é o que você vê na Europa, na América, nas Américas, tudo, na Ásia. Esse sistema corrompível do ser, ou da flexibilização, isso é o padrão dos reptilianos primitivos, ou padrão de corrupção. Corrupção. Mas, naquela região, eles são de origem draconianas. Só que são deturpados através do fanatismo religioso. E, como encarnados, eles estão suscetíveis a toda gama de densidade que existe neste mundo. Porque quando você encarna, você está suscetível a uma gama de energia, de densidade que interfere em alguns praticamente de um modo geral e outros de uma forma minoritária, mas todos sofrem um certo corrompimento energético. Então você percebe características nesses povos do Oriente Médio, pela conduta pela qual eles são muito draconianos. Draconiana. Pelo resto do mundo ser de energia reptiliana primitiva, eles têm um fascínio por aquela região e pela absorção energética daquelas terras. Aquelas terras têm um grande poder de frequência de energia, só que aqui o mero mortal humano não consegue entender, mas os seres, os do alto escalão, eles percebem e são os que estão associados ao governo oculto. E aí vocês veem, antigamente tinha-se a Europa. A Europa é capacho dos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos foi um país que veio sobre um grande pacto, que eu já expliquei o que é esse pacto, como foi feito e com quem ele foi feito. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. E quando surgiu os Estados Unidos, a Europa caiu literalmente. Então a Europa, ela vive à sombra, à poeira dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, assim como no passado a Europa exercia grande fascínio por aquelas terras, a Europa perdeu, como diz, abaixou a bola, a Europa, né, virou, digamos, capacho dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, como a suprema e grande poderosa potência, sempre ali vocês percebem um grande, mas gigantesco fascínio pelas terras do Oriente Médio. Tanto que os Estados Unidos está sempre metendo o dedo lá. Os Estados Unidos estão pouco se lixando para a China, estão pouco se lixando para a Rússia. O negócio dos Estados Unidos sempre é o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é onde ali eles sabem da, digamos, da emoção, da expansão da energia draconiana, porque o caminho ali é diretamente ao que chamamos do planetóide de cristal, onde estão Jeová, os arcanjos, e está ali o que? Os filhos de Órion. Então, você vai fazendo uma leitura, você vai como se fosse costurando, você passa a agulha aqui, passa aqui, e você vai fechando. E você vai fechando toda a linha de raciocínio. E o que eu ouvi no plano astral? Eu ouvi o seguinte: isso não são minhas palavras, é apenas estou replicando aquilo que eu ouvi por tabela. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos existe e tem uma pressão das famílias americanas para que seus filhos voltem para casa. Existe também uma pressão também por causa do dinheiro gigantesco que os Estados Unidos, né, já gastaram.
sempre com a desculpa de tentar pegar e destruir o Talibã. E sempre a desculpa é que em 20 anos eles não conseguiram derrotar o Talibã, destruir o Talibã, porque o Talibã sempre está em fuga, escondendo-se nos grandes vales, dentro das grandes montanhas, que algumas montanhas levam até certas pequenas cidades intraterrenas. Ainda vou contar para vocês um pouco sobre o fanatismo do Islã. Da onde que vem, quem manipula essa atividade energética e mental deles. Isso não é só do fanatismo religioso, vai um pouquinho mais além do que isso, mas tem na base no fanatismo religioso. Mas tem alguém por trás disso, manipulando e controlando isso. Só que eu ouvi assim, muitos dizendo, rindo, dando gargalhadas. Quando você quer pegar alguém que a sua paciência se esgotou, que você sofre uma grande pressão, que você fica de uma certa maneira acuado, o que que você faz? Você joga a isca. Talvez uma interpretação, vamos criar uma interpretação. Como que nós poderíamos pegar um grupo? Mas dentro da encenação, mas a gente quer botar para quebrar, exterminar. Isso eu ouvi do outro lado. Não são minhas palavras. Você simplesmente diz que vai embora. Você diz que vai embora. Você chama eles para cá. Você faz eles saírem das tocas. Você chama. Você dá a eles a falsa impressão de vitória. Que Alá, o Todo-Poderoso Deus deles, deu a vitória a eles. Então você faz assim, ó, vem. Nós estamos indo embora. Nós vamos embora. Vamos criar uma cena. Desintoquem. Saiam. Venham. É tudo de vocês. Ou seja, se nós não conseguimos pegar vocês nos grandes desertos, venham. Nós só estamos esperando. Estamos derrotados. Venha. É tudo de vocês. Saiam. Alá deu a vitória a vocês. Venham. Tome tudo para vocês. Estamos, entre aspas, estamos indo embora. Tudo que nós queríamos era que vocês desintocassem e viessem. Nosso presidente é um eu maior. Não tem piedade. Não, os maiores não são muito de joguinhos. Eles são psicopatas. Eles são uma forma onde a coisa é cruel. Isso eu estou interpretando o que eu vi. E me deu a impressão que talvez a pseudo, digamos, derrota ou retirada, talvez não seja bem uma retirada, e sim uma armadilha para acabar de uma vez por todas com um joguinho que acontece sempre, desde sempre, e que outros presidentes americanos, cagadores de bostas, humanos, mortais, faziam o jogo. Bom,
certo ou errado. Há-se aí uma análise a ser feita e prestar atenção, porque as armadilhas são criadas desta maneira. Então temos uma base aí para analisarmos, para analisarmos daqui para frente. Então vocês façam aí muitas análises, meditem e perguntem aí para, digamos, os seus rios maiores ou a conexão que vocês conseguem consigo mesmos. Então, isso é o que eu ouvi, eu estou atento. Só que o tempo do plano astral é diferente do tempo da terceira dimensão. A terceira dimensão, temos uma linha temporal muito insignificante e a astral é complexa. Prestem atenção nesse detalhe que eu disse para vocês. E outra coisa é que eu fiquei incrédulo. Quem assistiu a série Miguel Arcanjo? Ah, eu não assisti. Então, acho que você está muito por fora deste trabalho. Este trabalho ele teve um upgrade energético, porque não adianta ficar falando de despertar de consciência cósmica, inventando teorias, imaginando coisas, porque eu digo para vocês, a parte mais importante do despertar de consciência cósmica chegou com a virada, com a Era dos Cristais. Gente, semana que vem vai ter uma série sobre cristais, embora eu já fiz alguns vídeos que vocês deveriam assistir, sei que muita gente não assistiu, que chama Para se trabalhar com cristal você precisa aprender isso, 1 e 2. Então eu fiz a virada junto com seres alienígenas, porque o despertar de consciência cósmica ele morre. Se você não atualizar para a Era dos Cristais, você praticamente é preferível você voltar para o seu terreiro, para a sua igreja. O despertar de consciência cósmica parou, estagnou, perdeu o sentido. Literalmente. Então nós tivemos aí o upgrade, a virada energética para a Era dos Cristais. E na semana que vem vai vir uma série. Só espera! Essa eu vou fazer com muito prazer sobre os cristais e o universo e o cosmos. Tudo é cristal. Os nossos próprios eu superiores carregam cristal em seus peitos. Calma! Semana que vem prometo a vocês uma mega de uma série. Deve durar uns 3, 4 vídeos, mas são vídeos longos e vocês vão ficarem embabacados. Mas o despertar de consciência cósmica precisa da atualização, da conexão com o eu superior. Só discurso lorota acabou, estagnou, vai ficar a vida inteira parecendo um disco furado, falando as mesmas coisas e vai se perder nas ideias. Então precisa-se da atualização e os cristais poderosos que são do universo, do cosmos, e vocês já entenderam, já fiz vídeos explicando, a aceitação foi 99% e nós vamos ter uma série brava semana que vem. E nós falamos na série do Miguel Arcanjo, os arcanjos, expliquei quem são os arcanjos. Os arcanjos são os responsáveis. Se algum dia, né, digamos, o mundo draconiano se volte contra os Elohims, em questão tipo de piscar de olhos, os arcanjos destroem todos os draconianos. Para os arcanjos destruírem os draconianos é a coisa mais insignificante perante o que eles podem fazer. Pois os arcanjos é a fusão elohínica com a fusão, digamos, dos delta veganos, de delta vega. Tá tudo explicado nas séries e nos meus vídeos. Mas na série sobre Miguel Arcanjo, eu falei sobre as 40
40, né? 40 não, mas você está na mania de falar no plural sobre as 40 sociedades secretas. Sim, não é cabala, não é Illuminati. As sociedades secretas, esse termo cabala, Illuminati e o capeta 4, isso são nomes fictícios inventados pelo homem. As 40 sociedades secretas é secreta mesmo. A maçonaria serve a uma delas, mas nem a maçonaria podemos dizer ser uma sociedade autêntica secreta. Ela serve a uma delas, que eu vou dizer para vocês, nem os maçons brasileiros têm conhecimento. Isso é aquela coisa mais europeia, americana, né? Aqui é o restolho. Tem que aceitar que aqui é o restolho. Então nós temos sociedades secretas que servem às sociedades secretas, as 40. Temos a Skull and Bones, né? Crânios e ossos, lá dos Estados Unidos, muito popular na Universidade de Yale. Temos aí sociedades secretas, digamos, né? Sociedades aí de união de povos espalhados em todo o mundo. São o que chamamos de ramificações. Ramificações são filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Mas nós temos as 40 sociedades secretas, e essas são secretas. Ninguém nunca saberá o nome delas. Digamos, com a palavra lucidamente, ninguém nunca saberá os nomes, os títulos delas, assim como ninguém nunca conhecerá quem são os verdadeiros governantes deste mundo. Não é os homens capenses, imaginados e criados aí pela galera da ufologia, né? Que gosta de criar muitas coisas, passar medo nas pessoas, né? Então, assim, por exemplo, um que ganhou muito dinheiro metendo terror na mente das pessoas é o David Icke, né? Que só falava de reptilianos. Eu acho que o David Icke nem sabe o que é draconianos. Acho que ele nunca nem ouviu falar esse nome. Ele era só meter o terror na galera, os reptilianos, colocando todos os reptilianos como os demônios, né? Os demônios da humanidade, comedores de crianças e humanos, né, vivos. Você pega todo o trabalho do David Icke aí, é só reptilianos. O David Icke, eu creio que ele nem sabe o que é draconiano. Vai achar que é alguma coisa de vampiro, alguma coisa nesse sentido, pois o negócio dele sempre ganhando dinheiro e palestras metendo, terrorizando os reptilianos. E como todas as raças, temos os reptilianos benevolentes, os olhos vermelhos. Sim, os filhos de Orion. Sim, aqueles de Orion, sim, que estão constituídos dentro do Império Draconiano de Orion, né, formando os filhos de Orion, que estão sobre o quê? Sob as ordens e proteção do todo-poderoso Elohim, o dragão de cristal. Né? E temos aí os pleiadianos, os exilados das Pleiades. Esses são os que o David Icke aí aprontou, fazendo terror e ganhando dinheiro em massa em cima do medo alheio. Mas temos as 40 sociedades secretas. Este número é um número energético. Algumas pessoas, eles tentam, quando eu falo sobre numerologia, eu sei que tem a numerologia que o pessoal gosta de estudar, admiro, respeito, tá? Mas a numerologia que eu falo nos meus vídeos, ela é uma coisa astral, ela é um pouquinho diferente, mas vale da mesma maneira de vocês. Mas quando eu digo sobre a numerologia que eu aponto, é uma numerologia diferente. Seria ali algo um pouco mais fora do eixo tridimensional. E aí, o número 40 é um número de maldição. Número 40 é um número de maldição, agouro energético. Tanto que esse número 40 não me traz boas lembranças. Quando a minha mãe partiu naquele acidente horrível, eu tinha 40 anos. Os meus 40 anos foram marcados pela
pelo acidente que cruelmente levou minha mãe, né? E o número 40 é um número de maldição. Não é um número benevolente. O número 4, ele é um número maldição, tá? E 40 é um número, na numerologia astral, na ciência astral, é de maldição, amaldiçoar, deturpação, é uma coisa muito densa. Os seus maiores adoram trabalhar na casa, dentro da numerologia, dos 40. Pessoal, ó, vocês estão me devendo um joinha aí, hein? Eu esqueci no último vídeo de pedir o like. Senta o dedo nesse like aí para ajudar os vídeos do canal a serem mais divulgados. Desce o joinha aí, senão não para de fazer até os vídeos. É aquele negócio, uma barganha. Eu trago o meu conhecimento e vocês ajudam o canal que é passado para vocês esse conhecimento. Então, o número 40, ele é um número de maldição. Maldição. Agouro espiritual energético. E pela existência dessas 40 sociedades secretas, que não é maçonaria, Rosa Cruz, não é Skull and Bones, essas são, digamos, ramificações ou servos dessas. O que acontece? Temos ali Alibaba e os 40 ladrões, temos o dilúvio bíblico, 40 dias e 40 noites choveu, né? O dilúvio. Temos ali a tentação do fictício Cristo bíblico, né? E Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, quando Satanás apareceu para ele, blá, 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 blá. Então vocês vão ver não só isso, em filmes, animações, em livros, sabe aquelas obras que impactam o mundo, o planeta, de fama, de sucesso? Vocês vão ver muito o 40. O 40 era especificado numa placa de carro, ou numa placa de rua, ou numa fachada de um prédio. Vocês vão perceber o 40 espalhado em muitas obras. E às vezes o 40 está um pouquinho ali camuflado, mas na leitura energética você pesca e associa tudo isso. E o que acontece? Número 40, ele é usado muito para magias astrais. Mas nessas magias, feitiçarias, que vocês veem aí, esses feitiços Goetia, Wicca, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não. O ocultismo que mexe com os maiores e as forças dos seres da dimensão do espelho. O número representativo energético da dimensão do espelho é o 40. E por isso esse número é adotado. Tipo, temos 40 casas, 40 sociedades secretas. E foram as mesmas que criaram o que vocês conhecem como mundo ou regimento de mundo, pela qual vocês entendem aí serem a realidade de vocês. As religiões, né, deturparam os conhecimentos sagrados cósmicos que sempre existiu, deturpou. O que eles fizeram? Eles pegaram o sagrado cosmos, presta atenção, sagrado cosmos, e deturparam todo o sagrado cosmos, criando vertentes religiosas e deturpando os rituais sagrados que os eus superiores fazem no universo. Isso eles deturparam. O que? Fizeram fizeram ali uma orgia, fazendo com que os humanos tridimensionais mentalmente aprisionassem-se, deturpando os rituais sagrados cósmicos dos seres alienígenas do universo e deturpando na mística, nas adorações e em todo o sistema de crença e credo que existe nessa realidade. Então, o mundo que você conhece, que você nasceu, do seu pai, seus avós, tataravós indo para trás aí, a geração de vocês conhece, é um mundo criado, elaborado pelas
40 sociedades secretas. Antes delas, acredite, o mundo tinha uma outra característica. E a história do mundo não é essa história que vocês veem. Ela é uma história total. É um mundo totalmente que poderíamos chamar de bizarro comparado ao que vocês entendem por realidade de mundo. Porque eles modificaram tudo, criando ali, elaborando um mundo pela qual você viesse a habitar e viver nele e simplesmente ser um escravo em todos os sentidos deles. E este número é um número que eu posso chamar, que muitos chamam de mau agouro, né? E eu fiquei um tanto quanto encabulado quando ontem eu, navegando na internet, eu vi, né, uma publicação referindo-se, né, que a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja o carnaval durante 40 dias, de 27 de janeiro a 6 de março, né, com cerca de 500 blocos para o ano que vem. E ela pensa em fazer, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja compensar o cancelamento do carnaval deste ano com uma festa grandiosa em 2022, né? Num edital publicado pela Rio Tour, empresa municipal de turismo, estão previstos desfiles de 500 blocos oficiais entre 27 de janeiro a 6 de março do próximo ano, além dos desfiles das escolas de samba que acontece no Sambódromo da Sapucaí. Vocês sabem o que é isso, meus amigos? Se isso acontecer, é claro. Se isso acontecer, mas se acontecer, vocês não sabem a desgraça energética que estou falando em escala global. Escala global. Vocês não têm noção. Fora o atraso energético que isso trará para este país. Para este país será uma desgraça energética para o Brasil. Fora que isso vai expandir em energia ao redor do mundo. Estou falando de modo de característica espiritual. Não estou falando das características, por exemplo, que isso pode, no caso de uma pandemia que ainda existe. E eu me lembrei daquele cientista inglês, médico inglês, que eu até coloquei já um vídeo dele falando, né, que os vacinados são o laboratório vivo de mutações do vírus e que os vacinados é que estão aí sendo, né, um laboratório para a criação e mutações do vírus, e os vacinados é que estão soltando aí mutações e vírus pra cacete. E o sistema vai culpar sempre quem não tomou as vacinas de estar propagando o vírus, quando na realidade são os próprios vacinados que estão fazendo este trabalho de estar soltando aí vírus e mutações de vírus. Então sempre eles tentam jogar a culpa naqueles que não têm culpa. Tem um médico, cientista inglês, que fez uma palestra, até já coloquei no meu Facebook, onde ele explica tudo isso em detalhes. Para vocês terem uma ideia, na Austrália estava muito liberado. A Austrália estava uma coisa assim, ó, na Austrália não tinha, parece que eles tinham esquecido que não tinha pandemia. Tava o pessoal fazendo shows, os concertos de música, todo mundo sem máscara, feliz. Só que eles fecharam de novo. Há uns dias atrás, ou antes de eu pegar Covid, eu tinha lido que eles estavam fechando. Como criando, né, ali lockdowns, porque o vírus disse: opa, tô aqui, esquece de mim não. Eu tô aqui mutando aqui, eu vou botar para quebrar. Então vocês percebem que fora do Brasil, muitos lugares estão tensos. Até nos Estados Unidos eles estão discutindo voltar a usar a máscara e ter um certo isolamento em certas regiões, porque o vírus está só proliferando dentro do povo, está só mutando, e as pessoas estão criando aí
está em gestação um supervírus. E esse não tem vacina que vai dar conta. E aí é um pau que vai dar na humanidade. Que aí se tem pessoas, né, que pregam aí a redução populacional, não é esse aqui, mas é o que virá. Aí sim, aí não tem vacina que dá conta. Pegou, morreu. Calma, nós só estamos vendo a desgraça chegando e se manifestando nessa realidade. Mas 40 dias de carnaval, se já é insuportável 3 dias de carnaval, esses que a gente vê oficial uma semana, imagina 40 dias. Se os obsessores, se os seres dimensionais já ficam loucos e desesperados com esses dias que é o habitual, imagina 40 dias. Eu fico imaginando, imagina o cidadão do Rio de Janeiro que não gosta dessas coisas. Porque eu vou dizer para vocês, isso é uma tragédia espiritual, energética para todo o Brasil. Fora também sobre a pandemia, porque, para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, moro em Uberlândia, uma cambada de retardados vai para lá para o Rio. Daqui, todo carnaval vai. Aqui em Uberlândia é assim, ó, tem os desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Quando terminar o desfile, você vai na rodoviária, aqui em Uberlândia, sempre, desde que eu sou menina é assim. Você vai na rodoviária, acabou o desfile no Rio, você calcula ali o tempo, um dia e meio, a rodoviária está descendo uma cacetada de gente em Uberlândia com as fantasias, não fantasiado, com roupa normal, mas carregando as fantasias vindo do Rio de Janeiro, foram desfilar no Carnaval do Rio nas escolas de samba. Aqui tem gente demais que vai para o Rio desfilar nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Agora imagina uma festa de 40 dias, vai de gente do sul do Brasil, vai gente do Nordeste, né, vai gente aqui de São Paulo, vai de Uberlândia, vai Belo Horizonte, vai descer porque aí vai virar igual as festas que religiosamente chamam de pagãs. E além digamos, da tragédia que isso pode acometer em matéria de pandemia, vocês percebem que espiritualmente isso é um desastre, principalmente para o Brasil, como também um desastre para a cidade ali do Rio de Janeiro. E vocês veem como são os obsessores e as atuações astrais, como que a você quem assiste o canal Chamados a Despertar, ou o canal Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, você que a gente aí debatendo, trocando umas ideias já há alguns anos, fazendo aí, né, umas análises, você já tem lucidez o suficiente para perceber a insanidade, a loucura, que é uma atitude insana de se promover um evento desse, justamente num período de pandemia e justamente aonde, por exemplo, no Rio de Janeiro, temos aí a variante Delta, né? Que vocês não percebem ou não leem, mas está aumentando muito o número de óbitos de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina no Rio de Janeiro. Existe um estudo já para aplicar a 3ª dose no pessoal lá do Rio de Janeiro. Agora, olha só como você que me acompanha, você já abriu e expandiu a sua mente. Porque você vê que as pessoas que estão inseridas no mundo, essas pessoas, elas não enxergam. Aí você vê muito aquelas imagens que tem uma pessoa parado, olhando para, reparando o ambiente, muitas pessoas parecendo ali um bando de zumbis. E nessa hora você se faz extremamente se reconhecendo nessa imagem, porque vocês vão perceber e vocês já conseguem ter a noção da lucidez de vocês, que, por exemplo, vocês veem a liderança, né, lá do Rio, aonde que em sã consciência, num período de pandemia, num período onde lá está bombardeando lá a tal da mutação delta, né? Aonde nós estamos em pandemia, aonde que você percebe que uma pessoa em sã consciência,
ou uma pessoa lúcida, ou uma pessoa que tenha noção das coisas, vai promover uma festa de 40 dias. 40 dias. Num número de magia, de mau agouro. Tivemos as Olimpíadas aonde nunca tinha acontecido isso. Antes do acionamento da pira olímpica, né, do Japão, o Rio acendeu a deles. Aí você começa a ver os pontos de magia, você começa a ter aquilo que eu sempre disse para vocês: tenham a visão além do alcance, que é aquela visão que ultrapassa a barreira tridimensional. Então você faz a ligação. Opa, há um mês atrás por aí, antes da festa dos deuses, que nem era para ter. Vocês sabem que não era para ter em pandemia. Tanto que a Olimpíada foi reduzida. A Olimpíada era mais ou menos um mês. Essa Olimpíada foi um pouquinho mais de 2 semanas. Ela foi exprimida, reduzida. Nem era para existir. Vocês viram que lá no Japão, país todo tecnológico, evoluído, né? Eu que não gosto em nada da cultura asiática, nada, zero. Nada que é do Oriente eu não admiro nada. Aí o que acontece? Pera, acho que entrou bichinho nos meus olhos. Lá que você, não, mas o Japão é muito evoluído, o Japão é isso, os japoneses, o Japão é na sua evolução. Vocês viram que não era para ter uma Olimpíada. Teve um surto no Japão, em plena Olimpíada. O pau quebrou no Japão de vírus, de Covid na Olimpíada. O Japão teve um surto nas Olimpíadas que ele não teve nesses últimos 1 ano e meio. Mas lá explodiu, né, o Covid. Não era para se ter, mas eles tiveram que fazer o ritual da festa dos deuses, com o povo lá, ó, o Leviatã abrindo seus tentáculos como o Deus Sol. Só que antes, e nunca tinha acontecido isso, porque foi um ritual astral, antes do acionamento da pira com o Leviatã, o Deus Sol dos tentáculos, no Japão, o Rio de Janeiro acendeu a sua pira. E que existem forças benevolentes, enquanto você tenta fazer uma obra, digamos, de magia, existe a força, né, que vai tentar oprimir ou combater. Tanto que a pira do Rio de Janeiro, ela apagou. Porque existe a força, meus amigos, de oposição. Para tudo se existe a oposição. Todo o trabalho, toda manifestação energética, existe uma força de oposição. Tudo na vida tem a oposição. Um beijo para os meus haters. Vocês fazem parte do sistema. Fazem parte da programação. Por isso que a sua presença aqui é muito importante também. Vocês não têm ideia. Então, vocês, gente, acionaram a pira com o povo, né? Vocês já viram aquela pira do Rio de Janeiro na época da Olimpíada? Ela é um povo com seus tentáculos ali todo, né? Ali em movimento. Acionaram a pira do Rio de Janeiro antes da do Japão. Isso era um ritual de magia, que o humano pensa, pô, Marcelo é louco, Marcelo é muito conspiracionista. É o papel padrão do gado, da pessoa toda configurada nesta dimensão. Só que existe a força de oposição que tenta repelir, que tenta atacar, que tenta combater contra, e a pira apagou. É como se forças opostas tentassem quebrar a corrente da magia. Só que o mundo jaz do maligno. E aí eles, né, reacenderam a pira, porque tinha uma coligação astral, espiritual energética com o Japão. Quando o povo, com seus tentáculos, abriu, representando o Sol.
O sol representa o deus dos tentáculos, representa o quê? Os leviatãs. Eu digo para vocês, vocês nunca viram um sol, vocês nunca nessa humanidade, encarnados aqui, nunca viu sequer uma estrela no sol. O que vocês veem aí é um holograma, é um papel holográfico. Mas vocês percebem que teve um ritual, começou-se no Rio de Janeiro, quando acenderam a pira, coisa que nunca tinha acontecido, uma coisa anormal, atípica. Estamos homenageando, né, o Japão que vai fazer a Olimpíada, né? Não é nada não. E aí eles vão, começa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade mais, espiritualmente dizendo, maligna. Embora eu amo Rio de Janeiro, vocês sabem que Marcelão lá para mim eu acho lá lindo, né? Marcelo, você quer passar as férias? Eu quero ir no Rio de Janeiro. Quero. Meu rumo é o Rio de Janeiro. Gosto mais do Rio de Janeiro. Acho lá o lugar mais lindo do Brasil, né? Sem comparação, não tem nem como competir com lá. Mas, espiritualmente dizendo, a gente tem que ser franco, honesto e sincero. O Rio de Janeiro é onde habitam todas as entidades reptilianas, digamos assim, né? Rio de Janeiro é a grande floresta urbana. Lá estão os reptilianos primitivos na escala máxima, no Rio. Então, se você conseguir enxergar espiritualmente, você vai ver que lá é a nata deles. O Rio astral, o que é aquela região no plano astral, ela é barra pesadaça. É onde habitam eles, os reptilianos primitivos, numa escala máxima, maior, ali mais, né, aglomerada. E começou-se ali, só que esse ritual, ele foi feito espiritual. Ele foi feito de forma espiritual. E o homem aqui, ele replica os comandos mentais ou obsessores em cima disso. Foi quando tivemos ali o acionamento da pira da Olimpíadas de 2016. Para fazer a ligação, teve uma força opositora que desligou aquilo ali, cara. Mas lógico, o mundo jaz do maligno e ela foi reacionada. E tivemos as Olimpíadas aí dos deuses, né? Que nem era para ter existido em plena pandemia. Mas os rituais, vamos chamá-los popularmente macabros, tem que ser feito, porque começa no mundo, no plano dos espíritos. E agora? Depois desse ato do Rio de Janeiro, o Rio volta para... Aí tem alguma coisa por trás disso. Mais uma vez, o Rio de Janeiro aí preparando 40 dias de carnaval, festas. Seria isso, por acaso, uma coleta simbólica, energética, num número espiritual de energia para algum processo ou iniciação de alguma coisa que está por vir no mundo e precisa desse ritual ou, digamos, dessa coleta energética ou algo muito mais expressivo por trás disso. Mas, como eu disse para vocês, tudo tem a força de oposição. E não pensem que o lado que chamamos de aqueles que vão combater, os benevolentes, não vão tentar algo. Por isso que eu disse, se acontecer isso, eu disse nessa fala, se acontecer, meus amigos, se acontecer, porque vai existir uma força de oposição para trabalhar em cima disso. Mas, como eu disse, o mundo jaz do maligno. Então, o que eu quero que você mentalmente faça? Apenas pense. Pare, pense, reflita e analise. É a frase, o bordão que eu uso desde quando eu criei o meu trabalho. Você vai pensar, peraí, temos rituais astrais. São feitos lá. E aqui é apenas o reflexo, digamos, dos planos. Tivemos as Olimpíadas
que, para você ter uma ideia, olha só, pensa, e vai deixando o joinha aí, hein? Vai deixando o joinha aí. As Olimpíadas de 2020. Meu filho olhou e falou assim, pai, tá errado aquilo ali, pai. Como assim, meu filho? Ué, mas nós estamos no ano de 2021, por que tá escrito Tóquio 2020? Bom, coerentemente, logicamente, vai fazer diferença, meus amigos? 2020 ou 2021 tá estampado ali? Pô, não deu para fazer em 2020, então é Tóquio 2021. Teve uma, digamos, uma exceção. Mas por quê? Aí você vai começar a pensar, mas por quê? Gente, é uma coisa tão simplória, né? Ficaria mais lógico, ficaria mais, digamos, tendo lógica. Tá Tóquio 2021, porque é o ano justamente em que ele está sendo realizado. Não, mas em pleno ano de 2021, estava lá estampado Tóquio 2020, levando muitas pessoas a falar, pô, mas não estou entendendo, por que diferença vai fazer 2020 para 2021? É só jogar lá, fica até coerente, mais lógico, não dá aquele confronto mental como deu no meu filho. Pô, mas por que? Ué, 2020, mas nós estamos no ano 2021, por que está 2020? Ah, porque as Olimpíadas aconteceriam em 2020, mas não. Tóquio 2020, 2020, 40. Precisava se manter na numerologia astral que eu disse para vocês, 40. Por isso não é porque, mas como é simbolicamente Tóquio 2020 seria no ano passado, vamos manter. Não, eles poderiam falar, gente, é 2021, tivemos que adiar, vai ser 2021 e, pô, acabou. Não, mas em pleno 2021 estava lá, Tóquio 2020. Por quê? Se fazia necessário, a escrita gera energia. Então, 2020 dá o quê? 2020, 40. Aí você começa a ter aquela visão além do alcance. Tóquio em 2021, Tóquio 2020, Tóquio 40. Rio de Janeiro acende a pira antes da pira oficial do Japão, que é o povo abrindo os tentáculos na representação do Deus Sol, que é o Deus dos tentáculos, os Leviatãs. A pira do Rio de Janeiro, se você for no YouTube e clicar lá, Pira do Rio de Janeiro em 2016, ela se movimentava, a pira na Olimpíada, como um polvo, um tentáculo do mar. Então, o Rio de Janeiro, eles acenderam a pira antes de Tóquio. Tóquio 2020, 40. E agora? Lá no plano astral espiritual, nos planos nefastos deles, agora o próprio Rio de Janeiro vem com 40 dias de carnaval. Se uma semana é insuportável, imagina 40. Tem algo nefasto astral sendo criado aí. E não é de agora. Vem desde aí dos rituais. Eu não posso abordar tudo claramente, porque eu preciso fazer você, e desde 2016, esse trabalho, ele é feito assim. É assim que eu trabalho, na minha parte deste trabalho, induzindo você a raciocinar. Pare, pense, reflita e analise. É o meu bordão desde 2016. E é aonde eu digo, meditem. Meditem. Abandone as vicissitudes desta humanidade que destroem a sua vibração. Lembre-se, tudo é energia, tudo é vibração.
O cigarro que você fuma destrói a sua vibração. A carne que você come destrói a sua vibração. A pornografia que você vê destrói a sua vibração. E se você não tiver uma vibração aprimorada, esqueça, você não entende o que é o despertar de consciência cósmica. O despertar de consciência cósmica, e eu vou explicar isso na série dos cristais semana que vem, aguarde! O despertar de consciência cósmica é o aprimoramento da sua vibração espiritual e vibração cósmica. Se você não tiver uma vibração, porque tudo é energia, se você não tiver uma vibração a mais limpa, a mais aprimorada, esqueça. Vocês nunca entenderão o que é a verdadeira realidade, que é o outro lado. Então, para meditar, eu medito com a minha vibração péssima. Não, nem medita, nem tente. Você vai ser manobrado, você vai ser totalmente, digamos, conduzido de forma errônea. Seus pensamentos, suas deduções, tudo estará deturpado e você nem terá consciência disso. Limpe a sua vibração. Mantenha a sua vibração limpa, mais limpa o possível. Aquele que tiver a melhor vibração terá melhor êxito nas suas buscas e no questionar a realidade. Para mim, mas eu gosto de fumar. Você pode fumar, você pode comer carne, você pode beber, você pode usar drogas, você pode ver pornografia. Isso é um problema seu. Só que a sua vibração, você não tem lucidez de observar nada. Porque como eu sempre digo, questionar a realidade. E tudo é energia. Tudo é energia. A vibração precisa estar mais limpa o possível para se ter a lucidez daquilo que eu chamo de ver além do alcance. Caso contrário, você está fora do jogo. Sempre foi assim, meus amigos, e sempre será. Deixa seu joinha, pare, pense, reflita e analise. Eu joguei para vocês a isca. Agora vocês vão pescar e ajuntar os pontos e fazer aquilo que eu digo para vocês, que é a única maneira e chance que vocês têm de sair dessa terra, que é a leitura energética. Mas para se ter uma boa leitura, a vibração tem que estar limpa. Caso contrário, a sua leitura é cega. Um grande abraço, muita paz e muita luz. Um grande beijo a todos vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. E muito obrigado pela sua atenção. Adoro vocês. Vocês moram no meu peito. Um beijo e fiquem todos em paz. Pare, pense, reflita e analise. Um abraço do seu amigo Marcelo Marins. E até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau.